Oi, gente, esse é o Design da Liderança. Estamos começando mais um episódio e hoje eu chamei minha amiga pessoal, Vanessa Alexandre, especialista de design maravilhosa, que eu tive a oportunidade 2 vezes de trabalhar junto durante a minha trajetória, e vou chamar ela agora para se apresentar um pouquinho para vocês. Olá, Carol, um prazer estar conversando com você no podcast, finalmente, né? Acho que botando para o mundo o que a gente já vem conversando há muito tempo e que a gente já teve muitas trocas, inclusive. Me apresentando, eu sou Vanessa, eu sou formada em design, trabalho com design há mais de 15 anos, trabalho com design de produto especificamente há 11 anos, no geral, acho que já passei por grandes empresas aí de tech. Vou falar um pouco da minha vida pessoal também. Moro em Osasco, também conhecido como a terra do cachorro-quente. Moro com meus dois gatinhos, Cuscuz e Farofa, então já estou até apresentando eles, porque provavelmente vocês vão ouvir eles passando por aqui, miando ou algo nesse sentido. Muito bem-vinda, Van. Bom, eu vou começar aqui com a primeira pergunta e queria explorar um pouquinho, de uma forma até um pouco acionável, assim, sobre o papel da pessoa especialista diante de um time. Então, como que você vê, e aí você pode até citar coisas e ferramentas que você usa, que o especialista pode trabalhar para manter a qualidade alta de operação de um time? Perfeito. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta bastante ampla e eu acho que tem vários recortes dentro disso. Acredito que quando nós olhamos, né, para o espectro exatamente do design, é muito garantir, enquanto especialista, que os direcionamentos do time estão de acordo com o que está estabelecido, às vezes, de cultura de design, de guidelines de design, enfim, se isso está sendo cumprido, né? Porque eu acredito que, enquanto especialista, é muito um papel nosso saber orientar tecnicamente, e aí eu falo exclusivamente tecnicamente, porque eu acho que é uma coisa que o tempo de carreira, né, eu acho que a expertise acaba conseguindo direcionar outras pessoas se nós estamos indo no caminho certo. E muitas vezes não existe esse caminho desenhado, né? Então eu vejo que é muito um papel também do designer junto, e aí juntando a times e equipes, a fazer uma análise mesmo se os padrões estabelecidos eles estão de acordo com o que é praticado, ou se é preciso criar uma cultura, se é preciso criar uma ferramenta, um método de trabalho, né? E eu acho que isso não se faz necessariamente só através do design, né? É preciso saber muitas outras coisas, como, por exemplo, saber sobre o negócio, quais são os objetivos, né? Eu acho que o especialista ele precisa estar muito ligado de uma forma em como as pontas se conectam no final do dia. Perfeito. E acho que até é legal para a gente setar um parâmetro aqui do teu ponto de vista, como que você vê a diferença do papel de um gestor de pessoas e de um especialista dentro das corporações? Eu acho que isso acaba sendo bem parecido até para outras áreas, né? Isso é bem parecido, né? Eu acho que assim, se confunde muito, inclusive, o que que é responsabilidade, responsabilidade de um, responsabilidade de outro. Eu vejo que assim, o staff ou especialista em design, ele precisa ser par do design manager. Acho que é o primeiro ponto. E vice-versa, né? Acho que é um papel de via dupla. E por que que eu digo isso? Eu acho que o papel de gestão de pessoas, ele está muito focado no quanto o time está conseguindo entregar, na saúde do time, em fazer as conexões com os stakeholders, porque muitas vezes isso é muito difícil. O especialista, ele tem uma coisa que eu costumo dizer que é o destravar. O especialista, ele tem muito esse papel de conseguir destravar as iniciativas. E, normalmente, os especialistas, óbvio, isso vai mudando de empresa para empresa, mas ele tem um papel muito estrutural. Então, assim, normalmente, iniciativas de alta complexidade, o especialista ele tem que estar ali dentro, ele tem que estar focado ali e entendendo o que que é preciso para destravar. Muitas vezes, assim, você tem algumas iniciativas que estão travadas, por exemplo, aí olhando para um lado mais técnico da coisa,
Você tem uma pessoa ali que ela está travada numa iniciativa, não sabe o que fazer, não sabe por onde ir, um especialista pode auxiliá-la, por exemplo, né? Eu vejo que tem muito uma coisa, né, de gestão de pessoas, né? E aí olhar para a trilha de carreira, quando a gente fala de design managers, e tem uma coisa ali de execução, quando nós falamos de especialista. Eu vejo que principalmente é essa grande linha tênue, e que eu acho que se Uhum, agenda. entendi. E como é que é a sua organização, assim, no dia a dia? Não sei se você pode dar alguma dica também para a galera, para pensar como um especialista, como que você se coloca nesse ponto? Primeiro passo de tudo, eu acho que é fazer um exercício mesmo de saber aonde você precisa botar a sua energia. É um exercício que ele é muito difícil, porque uma hora você vai ter uma bomba pegando fogo, você vai ter algumas iniciativas ali que elas estão numa grande divisão de tempo, e você vai ter que saber priorizar o que é necessário priorizar naquele momento. Tem muitas vezes que você vai pegar algumas batatas quentes e falar assim, putz, eu vou mirar pro lado A, porque é o que vai bater, às vezes, um OKR, é o que é o objetivo do negócio, e outra coisa pode não ser tão prioridade, por mais que seja alguma coisa que esteja rondando ali no meio. É um exercício que ele é muito difícil. Eu acho que se fosse falar sobre organização, a primeira coisa que eu falaria é priorização. Acho que entender a importância das coisas. Uma coisa que eu acho que é super pertinente, né? Sempre tente estar por dentro. Você não precisa estar em todas as reuniões para você estar por dentro de tudo que está acontecendo. Os designers que estão ao redor de você, o que que eles estão fazendo? Como eles estão fazendo? Você tem proximidade com eles para saber se a execução está boa ou não está? Eu acho que são alguns parâmetros, assim. Não acho que existe fórmula mágica, tá? Acho que depende muito de cenário para cenário. Super entendi. Queria que você trouxesse um pouco desse ponto da liderança de especialista. Eu acho que dentro desse universo, apesar da gente falar às vezes aqui, principalmente design de produto, né, que tem um caminho muito claro, principalmente agora com a AI e com todas essas outras ferramentas para construção visual daquilo que a gente está fazendo, acho que tem uma pegada estratégica que ela é super importante também, e às vezes tem essa carência, né, dentro das empresas desse ponto de vista. Aí queria que você trouxesse um pouco da tua atuação enquanto especialista, olhando para a estratégia, olhando para serviço, como que é esse dia a dia, o que que você usa geralmente de framework para lidar com isso, o que que você olha de negócio para poder solucionar e trazer designers para perto, como que é sua rotina? Essa é uma pergunta que ela tem, assim, poderia discorrer sobre ela por horas. Mas, o que que eu penso? Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que mais do que nunca é você olhar sistemicamente, né? Essa semana eu li um artigo numa página do Tom Scott, depois eu vou deixar o link contigo, mas fala exatamente sobre essa diferença, né, de níveis, principalmente enquanto contribuidores individuais, né? E aí, quando falamos sobre contribuidores individuais, quando nós estamos na trilha de especialistas, nós vamos seguindo sempre com contribuidores individuais. E eu li uma coisa que eu fiquei refletindo muito sobre, que é a seguinte: normalmente, quando você tem uma pessoa até o nível sênior, ela está muito dentro de um contexto. Às vezes ela pode estar até em duas squads, mas que tem muita similaridade os temas, né? Mas normalmente ela está muito inserida dentro de um único contexto. Qual que é a grande virada de chave de especialista? Você precisa saber de múltiplos contextos. Então, como que isso se aplica de forma prática, né? Eu acredito muito que é fazendo uma leitura sistêmica mesmo de como as coisas funcionam, né? Porque no final do dia, e eu vejo que até com o avanço da IA, um dos pontos muito cegos é exatamente de como as coisas se conectam. Então, enquanto especialista, eu vejo que é super importante, né? E aí, falando de ferramentas, você pode fazer mapeamento sistêmico mesmo, um mapa de sistema, de como as coisas funcionam. Principalmente para conseguir ter uma noção de se eu mexer em um item aqui, vai ter impacto num item ali, que às vezes isso fica às cegas, né?
Isso pode ser feito muito mapeando stakeholders, conversando com pessoas envolvidas no projeto, pessoas de tecnologia, PMs e afins. Mas eu acho que é super importante, assim, como bagagem, se eu pudesse dar uma dica mesmo, é conseguir ter Uhum, essa visão sistêmica do todo, né? Por quê? Aí você consegue perceber, inclusive, aonde tem certas coisas que você pode influenciar ou até ajudar enquanto especialista, que é identificar determinados gaps. Existem muitos gaps sistêmicos. E às vezes você tem ali um designer dentro de uma squad que está olhando para uma iniciativa que não vai ter tanto impacto enquanto você mexer em outra coisa, né? Então vejo que tem muito esse papel de conseguir também mostrar as coisas, né? Conseguir influenciar ali aonde que estão os pontos que ninguém está vendo. uhum, sim. Quando que foi que caiu a ficha de que você era especialista? Porque a gente fala muito sobre, parece, essa pergunta parece chá revelação, né? Tipo, é menina. Aí acho que a gente passa por esse momento em design que alguém vira pra gente, e quase que pergunta, né? O que que você quer ser quando crescer? E a gente sempre fica travado, assim. Na minha visão, assim, durante a minha carreira, eu vejo que muita gente falava para mim desde muito jovem que eu tinha um pouco esse espírito da liderança, de organizar pessoas. Eu sempre gostei muito de conversar, de trocar ideia e tal. Então isso para mim sempre ficou muito claro. E acho que para design, o caminho que aconteceu comigo foi um pouco oposto, de tipo sentir que eu era muito cobrada da parte de visual, da parte de entrega de artefatos de design. E essa parte de gestão de pessoas acabava não ficando tanto à frente, por mais que eu já tivesse esse instinto, né? Como é que é para você, assim, foi seguir o flow? Você sentiu que teve um momento de virada de chave? Aqui eu vou mencionar uma frase de uma amiga minha, que ela sempre diz: seja você o dono da sua carreira. E no começo eu implicava muito com essa frase dela, porque eu falava assim: mas eu vou dar um exemplo de coisas que ela trazia. Gente, se você quer um aumento, peça um aumento. Porque assim, ninguém vai para sua cara te dar um aumento se você não tiver os devidos argumentos, coisas nesse sentido. E com base nisso, ela sempre falava muito de cuidar da sua própria carreira. E eu sempre fui muito tipo, não, se aparecer, apareceu e tudo mais. Eu sempre fui muito de deixar é, o tempo ir me levando. E uma coisa que eu sempre tive durante toda a minha carreira, eu sempre gostei, assim, e as minhas escolhas profissionais foram muito dirigidas àquele velho sonho de design do, nossa, eu quero fazer algo que é cool, eu quero fazer algo que é legal, quero trabalhar numa empresa que faz, sei lá, já trabalhei na Dell, por exemplo, quero trabalhar em um produto que é super queridinho, que o comercial passa na TV, eu acho que em determinado momento a gente tem esses pensamentos, né? E aí chegou um determinado momento, assim, que eu precisei começar a formatar realmente o que eu queria enquanto trilha de liderança, e assim, por mais que eu sempre gostei muito de gestão, liderança é um tema que eu sempre estudo e eu acho que por mais que você decida seguir uma trilha de especialista, por exemplo, é super importante saber sobre liderança, porque também como você lida com outras pessoas e não só seus liderados. Hum, É, eu comecei a perceber que assim, uma coisa que eu me amarro muito é a parte de execução. Eu sempre gostei de executar. Isso sempre dá comigo. Eu sou a pessoa que gosta de abrir Figma, lançou qualquer coisa, eu gosto de fuçar, explorar, entender como funciona. Eu sempre tive essa curiosidade. Eu aprendi a fazer design dessa forma, né? Eu sou desde antes de fazer faculdade, eu sempre fui muito autodidata, pegava Photoshop, abria, fuçava, ia descobrindo como funcionava, montava blog. Eu sou dessa época, né? Então, eu fui vendo muito que eu sempre tive essa coisa da execução. E aí eu basicamente fui pensando muito sobre, né? O que que eu quero fazer? Executar? Porque quando você ocupa um cargo de gestão, essa parte de execução ela acaba sendo um pouco deixada de lado. Óbvio, existem algumas empresas que hoje, principalmente empresas menores, se você está numa empresa de founding ali, ou se você está num time que ele é muito, muito, muito enxuto, você ainda consegue ter um papel duplo. O que é muito difícil, porque eu fico imaginando a sobrecarga, obviamente. uhum. Mas eu comecei a analisar que eu gostava muito dessa coisa de sempre estar aprendendo, sempre estar executando e aprendendo coisas novas. Foi por esse motivo que eu decidi ir para uma trilha técnica, né?
Confesso que eu já tive muita vontade de ser líder. Acho que hoje não é a primeira coisa que me brilha aos olhos. Acho que se pintasse uma oportunidade ou algo nesse sentido, abraçaria até para entender. Mas eu sempre me vi muito na parte de execução mesmo. E como é que é esse universo da gestão de influência? Porque acho que a gente viveu isso, inclusive, e falou muito sobre isso quando a gente estava trabalhando juntas, sobre esse universo em que, hierarquicamente, você tem uma liderança e você responde para essa pessoa vai definir se você é promovido ou não, se você vai dar o próximo passo, se você está dentro da trilha ou não. É, e acho que o especialista ele tem essa corrida dupla por fora, que é eu preciso criar coisas que vão ser parâmetros para todo mundo usar, então preciso virar uma referência, e ao mesmo tempo eu preciso que as pessoas me admirem e me entendam, mesmo que hierarquicamente elas não respondam para mim, assim. Como que é lidar com esse desafio? Você tem alguma dica também relacionada a isso, tipo, como ganhar esse espaço dentro das empresas? Uhum. Olha, sinceramente, eu acredito muito que dentro, digamos, do clube do Bolinha, de quando nós estamos falando sobre ser um líder técnico numa área de design, acaba sendo muito fácil, porque as pessoas começam a observar muito seu trabalho e entender aquilo que elas eventualmente até querem absorver de você. Já aconteceu de muitas pessoas dos times que eu trabalhava ou áreas próximas de design conversarem comigo para entender determinado tema. Putz, eu queria fazer uma pesquisa, eu queria entender mais sobre design de serviços, coisas nesse sentido. Vir me pedir mentoria mesmo. E eu acho que dentro dos times, né, quando a gente está falando ali, né, das tríades, fica muito ainda essa divisão do tipo, mas qual que é o papel do gestor, desse designer e o papel desse staff? No final do dia, as pessoas sabem que recorrendo ao staff, elas vão ter uma certa agilidade que talvez não tenham é, com outros analistas, né? Mas eu vejo que é um papel que ele é extremamente difícil. Por quê? Enquanto você está num cargo de staff, e é uma coisa que eu já tinha ouvido muito falar sobre, o quanto você é cobrado de uma influência que é muito difícil de chegar. E o que que isso significa? Muitos projetos acontece de você ficar focado um mês no projeto, você deu o gás que precisava, passou para a área responsável, pulou para outro. Você vai circulando muito nessas áreas. É diferente de uma gestão que você tem ali já, óbvio, podem ter movimentações, mas você já tem ali seus stakeholders, você já tem, sei lá, às vezes vocês têm reuniões quinzenais, semanais com esses stakeholders. O staff, ele acaba circulando muito, e dependendo da quantidade de pessoas, inclusive, que precisa lidar, é um papel que é um pouco mais difícil. Uhum. Uma coisa que eu acho super importante, né? Saber aonde você vai estar. Então, dentro de fóruns, assim, principalmente quando você toca muitos temas, saber se posicionar no momento correto, questionar pontos ali que você vê que eventualmente, né, tá vago ali na parte de design, mas bate em outras áreas. É saber comunicar o que está acontecendo, né, saber, inclusive, como pedir as coisas. Mas eu vejo que para o staff é um caminho muito mais difícil. Por quê? Eu vejo que existe uma cobrança, né, sobre ser influente em outros caminhos, né, em outras áreas ou em muitas iniciativas. Só que eu vejo que muitas vezes assim é um papel que exige demais, exige até mais do que você está ali para entregar, né? Eu fico me perguntando, Total. até quanto que um staff precisa realmente influenciar todas, sei lá, se você tem 5, 6 áreas, essas 6 áreas. Será que não é pontualmente em projetos mais estratégicos, né? Afinal, o staff ele está mais próximo a projetos estratégicos. Eu vejo que assim é muito de lugar para lugar. Já conversei com outros especialistas para entender. Muitos têm, inclusive, a mesma queixa, que assim, é difícil influenciar, eu sou cobrada por influenciar pessoas. Será que o fato de um staff, né, pensando nessa questão de qualidade, conseguir metrificar e elevar a barra de qualidade do que o time está entregando, já não é um entregável do staff? Eu me pergunto muito sobre isso, né? E eu acho que no mercado, quando a gente olha no geral, existe uma cobrança
muito de igual para igual, quando a gente olha para um staff e a gente olha para um gestor de design. E eu particularmente vejo que deveria ser cobrado de forma diferente, sabe? Nossa, você estava falando, eu estava lembrando muito daquele meme do Verdades Difíceis de Engolir. Eu acho que é um pouco isso, assim. É, e é uma coisa que também eu e Ivan, a gente vive conversando, que essa indefinição do papel do staff faz com que a gente discuta coisas aqui, tenha nosso ponto de vista, mas isso não quer dizer que toda empresa e toda cultura vai ter a mesma visão sobre, né? Acho que a gestão de pessoas, como é uma coisa muito antiga, e muito bem definida hierarquicamente, quanto ao ego, quanto a grandes histórias e tudo mais, facilita um pouco ter pelo menos uma base do que se espera, né? E acho que o especialista ele fica flutuando muito entre esse universo de gerir pessoas, de gerir conhecimento, de gerir expectativas, influências. Então, eu vejo que a gente ainda tem um espaço bem interessante aí pela frente para estruturar design, mas eu, por exemplo, não vejo isso, não sei como você vê, para engenharia, por exemplo, eu vejo papéis muito claros hoje de um tech lead e uma pessoa técnica. Eu vejo muito claro a diferença para produto, acho que nem tanto. Inclusive, acho que eu nunca trabalhei com um especialista de produto, acho que mais pessoas gestoras ali também. Mas acho que engenharia, principalmente, eu vejo assim, você vê que tem áreas que têm bem essa definição além da engenharia? Eu acho que a engenharia é um excelente exemplo de dessa divisão, né, do técnico barra gestão, mas eu acho que está muito conectado também à forma que as coisas são executadas, né? É, e eu acho que isso se dá também muito a um movimento de copia e cola de grandes corporações. E por que que eu digo copia Nossa, e sim. cola? Eu vou depois compartilhar um link. Tem uma amiga minha que ela faz um estudo sobre América Latina, inclusive é o tema do mestrado dela. E ela tem explorado muito sobre a forma, o jeito brasileiro de trabalhar, né? Então, por que que eu estou trazendo isso daqui? A gente foi copiando modelos de grandes empresas, e aí estou falando de Amazon, por exemplo, que você tem uma cultura que você tem um time de engenharia dentro de uma squad de, sei lá, 5, 6 pessoas, para um designer e um PM. Onde essa conta fecha, né? Então, assim, eu acho que a, as áreas de tecnologia em si, e quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de front-end, back-end, ou enfim, outras coisas que vêm surgindo através da IA, são times que estão muito enxutos e são times que, hoje em dia, se a gente olha para a própria literatura, já tem uma estrutura de como funciona. Então, é muito mais fácil você saber quem é o técnico, quem vai resolver o problema A, o problema B, o problema C, quem vai administrar todas aquelas pessoas que estão ali. E eu vejo que dentro da área de design, produto principalmente, isso ainda está sendo construído. Por mais que exista uma base, também existe uma base, né, que ela é importada, digamos assim, mas até as próprias trilhas de carreira. Hoje a gente fala de trilha em Y. Isso foi copiado de alguma empresa gringa, né? Então, eu acho que isso dificulta muito a, eventualmente, entender como funciona todas essas coisas. O que que eu acho que está sendo muito curioso, né, nessa virada de chave, assim que começaram a ter várias ferramentas que, putz, agora eu consigo fazer um layout com prompt, eu consigo fazer meu próprio aplicativo, coisas nesse sentido, as pessoas já começaram a falar, nossa, morreu a carreira de design, morreu a carreira de PMs, e eu vejo que está sendo uma coisa completamente diferente. Hoje, o que que o mercado tem exigido muito? Cada vez mais, eu vejo vagas e vagas direcionadas a especialistas. E um grande questionamento que eu fico pensando comigo mesma, né? Olhando há um ano atrás, um ano e meio atrás, antes do boom da própria IA e o que as ferramentas evoluíram, você encontrava pouquíssimas vagas de especialistas. Eu fico pensando, especialista em quê? Quando você vai olhar dentro da descrição das vagas, você tem especialista em A, especialista em A, e eu vejo que é uma coisa que as pessoas ainda estão testando. É uma coisa assim, muitas empresas, né, estão voltando atrás. Teve empresa que demitiu em massa e agora estão falando, não, pera, vamos contratar de novo, porque assim,
percebemos que não é tudo isso. Então, nós estamos num cenário muito especulativo. Uhum. E eu acho que por isso é tão importante, né, olhar para cenários dentro de empresas, e pensar exatamente qual é o papel de um, qual é o papel de outro. E acho que na prática e no dia a dia isso ainda não está muito difundido, né? E nós falamos tanto sobre cultura de design, porque nós trabalhamos assim, porque olhamos para dados, porque todo mundo joga junto, né? É muito famoso. Qualquer cultura de empresa vai ter, porque aqui todo mundo joga junto, só falta colocar que é uma família. Mas eu vejo que ainda falta muito disseminar essa cultura, né? De conseguir apontar, e falar assim, não, porque fulano faz isso, ciclano faz isso. E por que que eu sinto, né? E aí é um sentimento que eu sempre tive, que quando nós olhamos para a tecnologia, ninguém fala, tipo, não vou julgar se essa pessoa é um técnico, se ele é um staff, ou se ele é, por exemplo, um manager. Porque, por ser algo complicado, a linguagem que é falada entre as pessoas de tecnologia, principalmente, ser algo complexo, ninguém aponta. E nós, Uhum. enquanto designers, nós sempre estamos, né, designers, PMs e afins, acho que dados também entra bastante nisso, nós simplificamos muito a linguagem para a gente falar, a gente tenta traduzir. E quando eu falo traduzir, seja, sei lá, o que a gente está captando do usuário, o que a gente está captando numa área de dados, o que a gente está analisando, a gente sempre está muito nesse papel de traduzir. E quanto mais você traduz, mais apontamento você pode ter. Então, acho que entra aí muita coisa, assim, que precisa ser repensada, né? Ai, Ivan, cara, que podcast bom. Eu tô muito apegada nesse episódio, gente. Peço perdão aos outros convidados, mas foi muito bom. Uma coisa que eu amo dos podcasts e do incentivo que me fez criar esse podcast é porque eu tinha essas conversas com esses amigos que vocês estão ouvindo, e eram conversas sensacionais, e acho que muito do que eu sou é pelo que vocês são e quanto que vocês adicionam em conhecimento na minha vida, assim. Então, eu amo trocar com vocês e agora eu estou muito mais feliz de poder mostrar para o mundo como que vocês são maravilhosos. E vamos, infelizmente, encerrar por aqui. Vou abrir para você finalizar e, enfim, falar o que você quiser aí para fechar. Mas queria mais uma vez agradecer pela sua participação, pelo seu conhecimento, por tudo que você trouxe, sua vivência. Te admiro muito, você sabe disso. E estou muito feliz que outras pessoas vão poder ouvir esse podcast e te admirar também. Eu que agradeço o convite sempre, né? Acho que foi difícil, foi um perrengue para conseguir horário com Dona Carol. A mulher que eu- mais difícil de São Paulo. Ela é a vereadora, prefeita e governadora. Sempre ela tá no pagode, gente. Sempre tá numa festinha. A vida social, né? Isso porque eu sempre falo, comecei, todo ano eu começo, não, esse ano eu vou me permitir. Quando eu vejo, eu estou me permitindo e não tá fácil. Mas, eu acho que para encerrar, assim, eu acho que é um assunto bem polêmico agora, e ainda para além de liderança, eu vejo muito terror quando nós falamos da questão de IA, né? E Uhum. eu que já sou macaca velha, que eu comecei a refletir muito sobre esse tema de IA e design, etc. Todas as ferramentas, desde que eu comecei a trabalhar, elas mudaram. Gente, quando eu iniciei, juro pra vocês, eu fechava o arquivo no CorelDRAW, que assim, é um negócio que, para quem não conhece, ele era utilizado em gráfica, né? Pra gente poder fechar arquivo, era um negócio pesado, assim, travava. Acho que Era quem um já Orkut design, basicamente, né? demais, gente. Quem já trabalhou com vídeo nessa época também já sabe o perrengue que era a máquina travando. Você não podia mexer na máquina para fazer renderização, porque senão ferrava, sabe? O que eu vejo é que hoje nós estamos passando por um momento muito transitório. Isso não vai voltar para trás, né? E aí, acho que a grande discussão que fica, né? Eu tenho visto muito programas e programas de aprendizado, ou cursos, ou o que quer que seja, falando muito sobre, gente, vamos aprender a dominar a IA. E aí, quando você vai olhar ali o conteúdo, é uma pessoa te ensinando a mexer no N8N, que é uma ferramenta. É uma pessoa te ensinando a como fazer um prompt para o Stitch. Enfim, entre várias outras coisas. E aí, o que que eu gostaria de deixar para todo mundo aqui? Hoje em dia, o acesso ao conteúdo está muito mais fácil do que era, né?
A digitalização, felizmente, nos permitiu muito isso. E eu acho que tem um ponto muito crucial aí, que é, temos muito conteúdo. Gente, para de comprar curso, vai para o YouTube e digita como utilizar o cloud, como configurar o cloud. Pergunta para o próprio cloud como fazer isso, ou para o Gemini, ou ferramentas nesse sentido. Você consegue criar sua própria trilha, né, de aprendizagem sem gastar dinheiro. Você gasta talvez tokens, mas sem gastar muito dinheiro. E para além disso, né, esse é o como aprender. Eu acho que uma coisa que é super interessante, ninguém está falando sobre, é que assim, não adianta você pensar em um prompt, falar, beleza, agora eu criei meu portfólio, agora eu criei meu site, vou montar meu negócio com isso, se você não tem seu objetivo sacado. E objetivo, ele é uma coisa que, assim, eu vejo dentro das próprias empresas, muitas iniciativas nascem sem objetivo. Antes de querer Uhum, sair de coding, que eu acho que é uma coisa que vai mudar muito para quem, né, faz os famosos handoffs aí, e isso acho que é uma coisa que vale muito aprender, mas eu acho que, antes de mais nada, o uso da IA, começa pelo objetivo, começa entendendo o que que você quer fazer com aquilo, né? O que que você quer resolver? Começa a fazer esse exercício, que é uma coisa que a gente já tem de prática de produto há muitos anos. Tudo se inicia com PRD, tudo se inicia com objetivo, para onde a gente está indo, etc. Porque aí sim a gente está falando de como trabalhar com a IA, integrar ela no nosso modelo de trabalho, né? E não uhum, a gente dando comando e a IA respondendo, e aí você vai gastar, sei lá, meia hora conversando com a IA em coisa que meia hora você teria resolvido, sabe? Então, acho que uhum. é um grande cacete, assim, porque IA é um assunto que eu tenho estudado e muito nos últimos tempos. E assim encerro. Muito obrigada pelo convite, Carol, mais uma vez. Sempre muito bom falar com você. Adorei a oportunidade de poder falar e trocar sobre as nossas áreas, né? E isso. Obrigada, Van. Ela finalizou com um tapa na cara, ou seja, procure, tenha proatividade para procurar as coisas, não compre qualquer curso e tá certíssima. Concordo demais, assim. Eu acho que a gente, quando não sabe o que quer e usa AI, é meio cachorro correndo atrás da roda, sabe? Eventualmente o carro vai parar e você não vai saber o que você vai fazer com aquilo, porque você não sabe nem por que você tá perseguindo, né? Então, acho que fica uma mensagem maravilhosa de não sejam cachorros correndo atrás da roda, sejam racionais e inteligentes para entender por que uma ferramenta está sendo usada, como ela está sendo implementada. Perfeito. Gente, ficamos por aqui, mais um episódio. Vejo vocês na semana que vem. Fiquem atentos, ativem as notificações, porque sempre tem um monte de gente legal vindo conversar por aqui. Van, fica estendido aí o convite para outros episódios. De repente eu vou aparecer aqui de novo. Deixem comentários. Falem com a gente que a gente ama ler os comentários de vocês. E é isso. Beijos!